Escola da Vida e a Mecânica dos Fluidos. Os alicerces construídos pela mecânica dos fluidos são os que possibilitam a compreensão de muitas aplicações da engenharia. Poderíamos considerar as seguintes aplicações: escoamento em canais e condutos forçados ou livres, seleção de bombas hidráulicas, dimensionamento de instalações hidráulicas, lubrificação, esforço nas paredes de reservatórios e barragens, projetos de pontes e embarcações, dimensionamento de ventilação, estudos aerodinâmicos e muitos outros. Portanto, não dá para pensar em engenharia sem mecânica dos fluidos. Mecânica dos fluidos básica, Raimundo Ferreira Inácio. Antes da solução do problema 51, aula 1, justifico a metodologia dos problemas. A metodologia dos problemas visa viabilizar uma formação diferenciada e capaz de enfrentar os desafios contemporâneos. O Mind Mapping a seguir sintetiza os seus propósitos. Os desafios contemporâneos exigem responsabilidades para enfrentá-los. Daí a proposta da metodologia dos problemas, que objetiva viabilizar a formação generalista, humanista, crítica, reflexiva, sustentável e que tornem as pessoas capacitadas em aprender, desaprender, desenvolver e criar novas possibilidades por si mesmo. Lembrando que isto acaba gerando soluções de problemas. Só que essas soluções de problemas acabam também gerando novos problemas, que devem ser enfrentados com certas habilidades. E todas essas habilidades exigem uma atuação crítica e criativa, onde podemos recorrer, por exemplo, aos 6 Ws. Através disto, conseguimos resolver problemas ambientais, culturais, sociais, econômicos, políticos e tecnológicos, já que esses, inclusive, englobam todos os anteriores. Dessa forma, teremos uma visão do mundo ética e humanista. Vamos retroceder. Com a ética, nós vamos ter uma visão do mundo que nos possibilita ver a parte tecnológica, política, econômica, social, cultural e ambiental. E aí resolver esses problemas com uma atuação que deve ser crítica e criativa. Essa atuação, claro, sempre vai exigir certas habilidades. E essas habilidades acabam gerando soluções de problemas e essas soluções de problemas acabam criando novos problemas. Esses novos problemas vão exigir novas possibilidades que dependem de cada um de nós para criar, desenvolver, desaprender, aprender. Desta forma, seremos capacitados pela parte sustentável, reflexiva, crítica, humanista e generalista. Esta é a formação que devemos ter para enfrentar os desafios contemporâneos. Bom, agora nós vamos estar na bancada 2 do mesmo laboratório do Centro Universitário da FEI, realizando um exercício ligado à estática dos fluidos. Esse exercício ele tem como objetivo estimar a pressão nessa seção, que eu vou chamar de seção 1. Essa pressão vai ser analisada para verificar se ela tem um valor mínimo para a instalação de um outro equipamento aqui. Para isso, para a determinação dessa pressão, nós estaremos lendo a pressão manométrica nesse manômetro metálico, estaremos lendo o desnível do mercúrio nesse manômetro em forma de U, estaremos lendo o desnível deste mercúrio no manômetro metálico em forma de U. Estarei ligando a bancada agora para a determinação dos valores numéricos. Liguei a bancada, estarei trabalhando com a vazão máxima, então garanto que essa válvula seja totalmente aberta. O motivo de eu trabalhar com a vazão é porque ela influencia nas pressões, então eu tenho que
fixar a vazão que eu estou trabalhando. Daniel vai estar mostrando para a gente agora a leitura do manômetro metálico. 9 libras força por polegada quadrada, ou PSI, e a altura do centro do manômetro até o centro da secção da tubulação é 24,5 centímetros. A Ariane vai estar lendo agora o adesivo do mercúrio, que está instalado entre a seção 2 e a seção 3 na feira de carga distribuída. Temos 83 milímetros aqui antes do zero e 83 depois do zero, somando 166 milímetros. Agora ela estará lendo o adesivo de mercúrio na redução. Temos 53 aqui depois do zero e 53 antes do zero, então somando dos 106 milímetros. Então, através desses valores coletados, nós estaremos registrando também a vazão para fixar como nós estaremos trabalhando. Para isso, eu fecho essa válvula esfera. Daniel fecha outra válvula esfera. Checo se essa válvula aqui está fechada. Vou deixar subir um ΔH e cronometrar o tempo. Daniel também terá que medir os lados internos do tanque para determinar a área da seção transversal. Daniel estará pegando uma variação de 100 milímetros. 22,30 segundos. Agora iremos medir os lados internos do tanque. Deste lado obtemos 73,5, 3 centímetros e meio, e esse 74 centímetros. Ok, com esses dados agora nós estaremos resolvendo o exercício. Bom, para que possamos determinar a pressão do ponto 1, partimos do nosso esquema, da nossa instalação, onde temos a água escoando dentro da tubulação e temos os tubos em U, onde os fluidos estão em repouso. Ora, onde eu tenho escoamento, eu não posso aplicar estática dos fluidos. Agora, onde o fluido está em repouso, claro que eu posso aplicá-la. E eu vou recorrer à estática dos fluidos para a determinação dessa pressão. Importante observar aqui também o seguinte: como a água está escoando e eu tenho a diminuição da pressão ao longo do escoamento, observe, P1 é maior que P2, olha o desnível. P2 é maior que P3, olha o desnível. Então, no sentido do escoamento, em função da viscosidade, em função das singularidades e também em função da velocidade, no caso da vazão, eu tenho variação desses valores. Por isso é fundamental estabelecer que os cálculos serão feitos para uma dada vazão. No nosso caso, optamos com a válvula totalmente aberta, então nós estamos com a vazão máxima. Outra coisa, nós vamos aplicar o teorema de Steven, que é o que nós estudamos até agora. O que o teorema de Steven diz? Que a diferença de pressão entre dois pontos fluidos pertencente a um fluido contínuo, incompressível em repouso, é igual ao produto do peso específico do fluido que está entre os dois pontos, vezes a diferença de cotas. Ora, se eu pego o ponto mais abaixo, menos o ponto mais acima, eu vou ter sempre uma variação de pressão positiva. Então, se eu quero aplicar o teorema de Steven, eu vou ter que marcar alguns pontos e cotas nesse nosso esquema. Então, é isso que vamos fazer inicialmente. Então, nós temos lá o nosso ponto A, o nosso ponto B, o ponto C, D, E, F, G, H, I. Temos as cotas Y e a partir daí nós temos também alguns dados. Temos o ΔH, tempo L1 e L2, que é para determinar a ação da vazão, já que a vazão é volume sobre o tempo e volume vai ser a nossa área da seção transversal do tanque, vezes o desnível que nós vamos considerar, que no caso foi de 100 milímetros, dividido pelo tempo. Temos ainda a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, a massa específica da água, a massa específica do mercúrio. Ora, quem está escoando é a água. Só que o que eu vou aplicar, o teorema de Steven, eu não trabalho com a massa específica, e sim com o peso específico. Então eu vou lembrar que o peso específico é a massa específica vezes a aceleração da gravidade. Então eu tiro que o peso específico da água será a massa específica da água vezes 9,8, que é a aceleração da gravidade. Então vai me dar o peso específico da água igual 9.782,36 newton por metro cúbico. De maneira análoga, eu determino para o mercúrio, massa específica do mercúrio vezes 9,8, que vai nos dar o peso específico do mercúrio, 133.280 newton por metro cúbico. A partir daí, vamos aplicar o teorema de Steven. Vamos começar aqui, olha, pressão manométrica e a pressão
no ponto I. Então nós tiramos que a pressão manométrica menos PI é gama da água, porque é a água que eu tenho aqui, vezes o desnível. Só que o desnível, os pontos estão nivelados, é zero. Então eu vou tirar que a minha pressão manométrica é a própria pressão no ponto I, que no caso foi o que nós lemos, 9 PSI, ou seja, 9 libra-força por polegada ao quadrado. Como nós vamos trabalhar no sistema internacional, nós vamos ter que fazer a conversão. Como fazemos isso? Bom, uma das possibilidades é buscar na internet algum programinha. No caso, eu busquei o Convert e vou transformar a minha pressão PSI para Pascal. Então eu coloco lá 1 PSI igual a 6.894,757 Pascal. É claro que eu já podia colocar 9, mas eu vou fazer essa conta. Então eu vou ter que 9 PSI será 9 vezes 6.894,757, que vai nos dar 62.052,813 Pascal. Diante disto, eu vou começar a ter aplicação do teorema de Stevens. Eu já tenho a pressão em I. Vou aplicar de 3 a I. Então a pressão em 3 menos a pressão I vai ser o fluido que está aqui entre eles, que no caso é água, vezes o desnível, que é a gasão. Então eu vou ficar com P3 menos PI igual a gama da água vezes a gasão. Ora, eu tenho PI, eu tenho o gama da água e eu tenho o A gasão. Só que eu vou trabalhar com a equação homogênea, ou seja, tudo no sistema internacional. Dessa forma, eu consigo perfeitamente determinar a pressão na seção 3, no ponto 3. Então, eu tive que a pressão no ponto 3 será 64.449,49 Newton por metro quadrado ou Pascal. Agora, eu tenho P3, eu vou aplicar agora de H a 3. De H a 3 eu tenho água e o desnível é Y. Então, eu vou ficar com P, pressão em H menos a pressão em 3 igual a gama da água vezes Y. Passo o P3 para lá, vou tirar aqui o pH, vai ser P3 mais o gama da água vezes Y. Agora eu vou aplicar de G a H. Eu fico com a pressão PG menos pH, é o fluido que está entre eles, que no caso é o mercúrio, gama do mercúrio, vezes o desnível, que é H2. Ora, eu tenho o pH, quando eu passar para lá, vai ser pH mais essa parte. Só que o meu pH está aqui, ó, é P3 mais gama da água vezes Y. Então eu fico com pressão em G igual P3 mais gama da água vezes Y mais gama do mercúrio vezes H2. Agora eu vou aplicar entre G e F, só que G e F, eles estão nivelados. Então eu tenho que a pressão em G é igual à pressão em F. Aqui eu também podia falar que tudo isso seria a pressão em F. Agora eu vou aplicar de F a E. O que eu tenho de F a E nesse desnível H2? Eu tenho água. Então, PF menos P vai ser o gama da água vezes H2. Ó, PF menos P, gama da água vezes H2. Ora, eu vou passar o quê? O gama da água vezes H2 para o primeiro membro e o PE para o segundo membro. Então, eu vou ficar com PF menos o gama da água vezes H2 igual a PE. Só que o PF, que é o meu PG, eu tenho, é tudo isso aqui, ó. Então, eu escrevo que P3 mais o gama da água vezes Y mais o gama do mercúrio vezes H2 menos o gama da água vezes H2 é a minha pressão em E. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar PE menos P2. Quem é que vai estar entre E e 2? É a água. Então vai ser o gama da água vezes Y. Então eu fico com PE menos P2 gama da água vezes Y. Só que o meu PE eu tenho todo aqui, ó. Então eu vou ficar com P3 mais gama da água vezes Y, mais gama do mercúrio vezes H2, menos gama da água vezes H2, menos gama da água vezes Y, é o meu P2. Eu já vejo que o gama da água vezes Y se cancela. Então eu tiro que o meu P3, eu vou colocar o H2 em evidência, vai ser o gama do mercúrio menos o gama da água, isso é o meu P2. Isso eu vou chamar de equação 1 e vou deixar ela quietinha por enquanto. Agora eu vou continuar aplicando, vou aplicar de D a 2, então vou ficar com PD menos P2, quem é que eu tenho aqui? É água, é o gama da água vezes Y. Então eu passo o P2 para lá, vou ter que PD vai ser o P2 mais o gama da água vezes Y. Agora eu vou aplicar de C a D, PC menos PD, quem é que eu tenho entre C e D? É o gama do mercúrio, qual o desnível? H1. Eu vou simplesmente passar o PD para lá. Então, eu fico com PC igual a PD mais gama do mercúrio vezes H1. Agora, eu vou aplicar de C a B, só que eles estão nivelados. A diferença de cota é zero. Então, a pressão em C vai ser igual à pressão em B. Tenho aqui pressão em C e pressão em B.
Ora, só que PC eu já tinha achado aqui. No lugar de PD, eu tinha colocado P2 mais gama da água vezes Y. Então eu vou ficar com o meu PC e o meu PB igual a P2 mais o gama da água vezes Y mais o gama do mercúrio vezes H1. Com isso, eu tenho o meu PB. Agora eu vou fazer PB menos PA. PB menos PA, quem é que vai estar entre B e a água? É o gama da água vezes H1. Eu vou passar agora, automaticamente, o gama da água vezes H1 para o primeiro membro, então vai ficar PB menos gama da água vezes H1, é o meu PA. Eu achei o meu PA. Só que lembrem de uma coisa, eu tenho o PB, já que o PB é igual ao PC, é todo esse membro. Então eu vou ficar com P2 mais gama da água vezes Y, mais gama do mercúrio vezes H1, menos gama da água vezes H1, igual a PA. Então eu estou em A. Eu estou em A, e agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar de A a 1. Então eu vou ficar com PA menos P1. E quem é que está entre A e 1? É água. E qual é a diferença de cota? É o Y. Então eu vou ficar com PA menos P1, gama da água vezes Y. Ora, eu vou passar o gama da água vezes Y para cá e o P1 para lá. Então eu fico no lugar, né, do meu PA que eu tenho, olha, o PA é tudo isso aqui, ó. Então vai ficar P2 mais o gama da água vezes Y, mais gama do mercúrio vezes H1, menos gama da água vezes H1, menos gama da água vezes Y, igual a P1. Novamente, o gama da água vezes Y eu vou simplesmente cancelar, porque um está positivo e o outro está negativo. Então eu vou ter uma equação 2, que vai ser P2 mais H1, eu pus em evidência, gama do mercúrio menos H é igual a P1. E agora? Agora simplesmente eu vou pegar de 1 e vou jogar em 2. E eu vou verificar que a minha única incógnita vai ficar P1, já que eu tenho todos os outros dados. Então eu fico, olha, com P3 mais H2 vezes o gama do mercúrio menos o gama da água, mais H1 vezes o gama do mercúrio menos o gama da água, igual a P1. O que eu posso fazer? Eu posso colocar o gama do mercúrio menos o gama da água em evidência. Então isso vai me dar que P3 mais H2 mais H1 vezes gama do mercúrio menos gama da água é P1. Eu tenho P3, eu tenho H2, H1, tenho gama do mercúrio, gama da água, eu consigo determinar o P1. Substituir os valores, simplesmente, que eu tenho aqui como os dados, e a minha única incógnita é a pressão na seção 1. Dessa maneira, eu vou tirar que P1 é aproximadamente igual a 98.040,85 Newton por metro quadrado. Só que Newton por metro quadrado é Pascal. Então, P1 vai ser aproximadamente 98.040,85 Pascal. Se o que eu quero instalar na seção 1 precisa de uma pressão igual ou menor do que essa, posso instalar. Caso contrário, não seria possível. Bom, espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida, não esqueçam de entrar em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Existe uma maneira mais fácil para achar a pressão no ponto 1. É isso que nós vamos abordar a partir deste ponto, através da equação manométrica. É a equação que, aplicada nos manômetros de coluna de líquidos, resulta uma diferença de pressão entre dois pontos fluidos, ou na pressão de um ponto fluido. Conhecemos uma das pressões no ponto considerado. Para se obter a equação manométrica, deve-se adotar um dos dois pontos como referência, a nossa origem. Parte-se desse ponto, marcando a pressão que atua no mesmo, e a ela soma-se os produtos dos pesos específicos com colunas descendentes, e subtrai-se os produtos dos pesos específicos com as colunas ascendentes. Percorremos esse caminho até chegar no ponto que não foi adotado como referência, e lá nós igualamos a expressão obtida com a pressão que atua nesse ponto. Aplicando a equação manométrica ao esboço abaixo, nós vamos adotar o ponto 1 como referência. Nós vamos ter P1 mais, vou descer aqui, ó, X, gama da água, mais H, gama da água. Essa parte eu desço, essa parte eu subo, então cancela, menos H, gama do mercúrio, menos X gama da água igual a P2. Claro, mais X gama da água com menos X gama da água desaparece. Eu vou tirar aqui P1 menos P2, vai ser H vezes gama do mercúrio menos o gama da água. No exercício 51, aplicamos a equação manométrica, ainda mais com dados reais, já que os mesmos foram obtidos na bancada de laboratório. Bom, nós temos o nosso esquema e vamos agora resolver o problema
pela equação manométrica. Para isso, nós precisamos adotar uma origem, ou seja, um ponto de partida. Vamos escolher o nosso ponto I como sendo a nossa origem. Feito isso, nós perguntamos qual a pressão que atua no ponto I. A pressão que atua no ponto I é a nossa pressão manométrica. Então vamos lá e marcamos a pressão manométrica. Saímos do ponto I e vamos caminhar na vertical e horizontal até chegarmos no ponto 1. Primeira descida nossa. Saímos do ponto I e vamos até o ponto 3. Descemos um H de quem? De água. Ora, se eu desço, eu somo gama da água vezes o H. Saio de 3 e vou até H. Aí eu vou descer um Y. Se eu desço, eu estou somando. Então, mais gama da água, que é o fluido que eu tenho nesse trajeto, vezes Y. Continuo descendo, só que agora eu vou descer de H a G, onde eu tenho mercúrio. Então, eu desço gama do mercúrio vezes H2. Como eu desci, eu estou somando. Agora eu vou descer um certo Y1 também de mercúrio. Então, como eu desço, eu somo. Em seguida, eu vou sair desse fundo do nosso manômetro em forma de U até F. Então, eu subo o meu Y1 de mercúrio. Como eu subo, é negativo. Agora eu vou subir H2, só que H2 de água. Então, como eu estou subindo, é menos gama da água vezes H2. Agora eu vou subir de E até 2, só que na vertical. Eu vou subir o meu Y de água. Então, vai ser menos gama da água vezes Y. Eu estou em 2, eu vou descer agora Y de água. Então, será mais gama da água vezes Y. Agora eu vou descer o meu H1 de mercúrio. Então, como eu desço, eu somo. Então, será mais gama do mercúrio vezes H1. Eu vou descer agora do meu ponto C até o fundo do U. Então, eu vou descer um Y2 também de mercúrio. Como eu desço, eu somo. Então, mais gama do mercúrio vezes Y2. Agora eu subo o mesmo Y2 de mercúrio. Quando eu subo, eu subtraio menos gama do mercúrio vezes Y2. Agora eu vou subir o meu H1 de água. Então, mais gama da água vezes H1. Agora eu vou subir de A até 1, ou seja, eu vou subir Y de água. Então, menos gama da água vezes Y. Cheguei no ponto 1, eu igualo com a pressão do ponto 1. Então, isso aí vai ficar igual a P1. Agora, se eu observar, eu tenho várias eliminações a fazer nessa equação. Por exemplo, gama da água vezes Y, uma hora positivo, outra hora negativo. Olha, positivo e negativo, então corta. Gama do mercúrio, Y positivo e negativo, corta. Gama do mercúrio, Y2 positivo e negativo, corta. Gama da água vezes Y positivo, gama da água vezes Y negativo, também corta. Então, eu vou ficar com PM, pressão manométrica, mais gama da água vezes H, mais gama do mercúrio vezes H2, menos gama da água vezes H2, mais gama do mercúrio vezes H1, menos gama da água vezes H1, isso tudo igual a P1. Ora, eu parto agora de algumas simplificações. Eu estou vendo que eu tenho H2 aqui, eu posso pôr H2 em evidência, vai ficar H2 vezes gama do mercúrio menos gama da água. Eu vejo que eu tenho H1 em evidência, vai ficar H1 em evidência, gama do mercúrio menos gama da água. Então eu posso também colocar o gama do mercúrio menos o gama da água em evidência. Isso vai resultar pressão manométrica mais o gama da água vezes o H, mais H2 mais H1 vezes gama do mercúrio menos gama da água, igual ao P1. Observem que eu tenho todos os dados. Olha, eu tenho o H1, o H2, o gama da água, o gama do mercúrio. Eu tenho o Hzão. E tenho a pressão manométrica também, que era 9 PSI, que nós passamos para Pascal, lá pelo Convert. Vocês podem observar quando resolvemos pelo teorema de Stever. Então, é só substituir os números. Então, vou ficar com os valores numéricos substituídos, e aí eu posso tranquilamente, através da calculadora, determinar a pressão no ponto 1, que vai nos dar 98.040,85 N por metro quadrado, ou 98.040,85 Pascal.
Bom, e novamente eu espero que vocês tenham entendido e observado. A equação manométrica simplifica bastante a nossa vida. Lembrando que é só parto de uma origem e vou até o segundo ponto. Geralmente eu adoto essa origem onde eu já conheço a pressão. E o segundo ponto é justamente onde eu quero determinar a pressão. Saio sempre na vertical, horizontal e vertical. Quando eu desço, veja, a pressão aumenta, então eu somo γH. Quando eu vou na horizontal, eu simplesmente pulo. Por quê? Porque a pressão fica constante na horizontal. Quando eu subo, eu subtraio menos γH. Monto toda a minha equação e eu igualo com a pressão que atua no ponto que eu não adotei como origem. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Vamos exercitar o cérebro com outros problemas. O exercício 53, e este caiu em prova, numa das provas lá do Centro Universitário da FEI. O manômetro diferencial é instalado entre dois condutos por onde escoa o mesmo fluido, de massa específica igual a 800 kg por metro cúbico, como mostra a figura. A pressão no tubo 2 é constante e igual a 114 kPa. Quando numa primeira situação, P1 é 1.900 milímetros de mercúrio, o nível do fluido manométrico na coluna esquerda coincide com o zero da escala. Então nós estamos nesta situação quando a pressão em 1 é 1.900 milímetros de mercúrio. Determinar a altura do fluido manométrico na coluna da direita, então determinar essa altura aqui, em relação ao zero da escala, quando a pressão 1, então nós vamos aumentar a pressão 1, para 2.280 milímetros de mercúrio. Então, portanto, não teremos mais essa altura, hein? A altura será maior. Quando eu aumentar a pressão em 1, o que vai acontecer? Isso aqui vai descer um x e esse aqui vai subir um x. Então, eu passarei a ter um valor aqui maior. Eu quero o valor do H em relação ao x. É dado o gama do mercúrio, 1,36 vezes 10 a quinta newton por metro cúbico. Ora, a solução desse exercício pode ser vista no meu canal do YouTube, Alemão McFlu Resolve. Está aqui o endereço, é só copiar o endereço e acionar para ver a solução desse exercício que já caiu em prova. Vou aprender fazendo. Exercício extra do livro do professor Franco Brunetti, o exercício 2.1. No sistema da figura, desprezando-se o desnível entre os cilindros, determinar o peso G, que pode ser suportado pelo pistão 5, desprezar os atritos. Olha, se o sistema está parado, os atritos realmente são desprezíveis. Dados: a pressão P1, 500 kPa, a área A1, 10 cm², a área da haste 1, 2 cm², a área 2, 2,5 cm², a área 3, 5 cm², a área 4, 20 cm², a área 5, 10 cm², o desnível H, 2 metros, o peso específico do mercúrio, 13.600 Newton por metro cúbico. A solução também pode ser vista no YouTube, no meu canal Alemão McFlu Resolve. Está aqui o endereço. Seria interessante vocês copiarem e ver a solução desse exercício. É um bom exercício que envolve basicamente os conceitos que foram estudados no primeiro encontro. Espero que esse material ajude vocês a estudarem a hidrostática. E se ele for útil, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Dessa maneira você me ajuda a dar continuidade a esse projeto. Bons estudos!